Muito boa tarde. Vamos começar aqui a nossa revisão sobre equação do segundo grau, dando continuidade às nossas aulas, né? Então, nesse caso, nós vamos falar sobre a equação, né? As equações do segundo grau, né? Quando nós falamos em equação, nós já temos aí uma breve noção de que seja, né? Então, ele começa assim, ó. Você já sabe como as equações são úteis na representação e resolução de problemas, né? Equação você já viu no sétimo ano, né? A equação do primeiro grau, você já teve o contato aí, já aprendeu a representar, né, as situações e resolver isso no sétimo ano. Então agora nós vamos dar continuidade às equações e chegando agora no segundo grau. Do primeiro grau você já conhece, né? Então nesse caso diz aqui, ó. Então acompanhe a situação a seguir. Na loja ao lado, um kit presente com 2 bermudas e 3 camisetas custam o mesmo que um kit presente com uma bermuda e 2 camisas, né? Então, aqui tem uma diferenciação. As camisetas, né? Aqui estão, e as camisas, né? São coisas diferentes, tá? Então ele quer saber qual é o preço de uma bermuda. Ele está te dando duas informações, né? Está te dando aí o preço da camiseta e da camisa, né? Está te dando aqui, ó, 16,35. Disse que são iguais, né? Ali os dois kits, né, têm o mesmo preço e ele quer saber qual é o preço da bermuda. É claro que a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Representar o que ele está falando, né? O que ele está procurando? Ele está procurando o preço da bermuda. Então a bermuda, coisa a qual eu não sei, eu vou chamar de X, que é o valor desconhecido. Tudo bem? Reescrevendo aqui em forma matemática o que ele disse o quê? 2 bermudas e 3 camisetas custam a mesma coisa que o outro kit presente. Como eu vou reescrever? 2 bermudas, então é o dobro de x. 2 bermudas, então será o quê? 2x, né? É o dobro do valor, ok? E 3 camisetas. Nesse caso ali, o preço de cada camiseta está valendo quanto? Naquele caso ali está valendo R$16. Então, cada camiseta é 16. 16, né, vezes 3, 48. Né? E depois ele disse aqui, né, ó, o outro kit presente, ó, custa o mesmo que aqui, ó, uma bermuda e 2 camisas, né? Uma bermuda, quanto é a bermuda? X. 2 camisas, R$70, porque aqui 35 vezes 2, ok? Então eu representei todas as informações matematicamente. Conseguiram entender até agora? Então, ó, 2 bermudas e 3 camisetas, ele é a mesma coisa que 2x mais 48. Uma bermuda e 2 camisas é x mais 70. Né? Escrevi matematicamente do jeito que você já aprendeu lá no sétimo ano. E agora eu posso fazer o que? Eu posso igualar. Né? Por quê? Porque ele disse que é o mesmo preço, custa o mesmo preço. Né? Tanto o primeiro kit presente quanto o segundo kit presente, os dois valem a mesma coisa. Então eu posso igualar o primeiro kit com o segundo kit, os dois são preços iguais, tá bom? Então nesse caso aqui vocês já sabem resolver uma equação do primeiro grau, né? Eu tenho duas formas de fazer. Aqui pelo princípio aditivo, né, como você aprendeu no sétimo ano, tudo que eu adiciono no primeiro membro, eu irei adicionar no segundo membro. E isso não altera a minha equação. Na verdade, o
que é equação? Só dando uma relembrada. Equa significa o quê? Iguais. É igual, né? E ação vem de ações mesmo, vem aqui das operações que eu vou realizar. Então ele está dizendo que são ações iguais. Tudo que eu faço no primeiro membro, eu irei fazer no segundo membro. E isso não irá alterar o meu resultado, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso aqui, ó, adicionar menos x no primeiro membro e menos x no segundo membro. Isso tendo a intenção de tirar esse x daqui, para ficar uma equação mais simples. Então, 2x menos x é x mais 48. Né? E aqui eu isolo x achando o valor da bermuda. É claro que isso nós aprendemos, mas não colocamos em prática. Tá? Qual é o jeito mais simples? Olha lá, 2x mais 48 é igual a x mais 70. O jeito mais simples é isolando a letra no primeiro membro. Então, esse x que está positivo aqui, ó, quanto é? É 1x, né? Ele virá para o primeiro membro. Se ele é positivo, ele vem negativo. Então, vai ficar ó, 2x menos x. Esse 48 que está no primeiro membro, ele vai para o segundo membro. Então, se ele é positivo, ele vai negativo. Isso aqui é o básico que você viu no 7º ano. Né? Agora que você já está no 9º, tenho certeza que não tem mais dúvida. Então, 2x menos x, x. 70 menos 48, 22. Né? Então, acredito que você faça a equação desse jeito, que é bem mais simples. Tá bom? Então, só foi isolar a letra no primeiro membro. Isso é uma equação do primeiro grau. Tá? Isso nós já aprendemos. Agora o nosso foco é a equação do segundo grau. Né? Professor, grau? Como assim? Agora, qual é a diferença? O que é o grau de uma equação? Aqui, olha o exemplo. A equação que nós acabamos de fazer é a equação do primeiro grau. Por quê? Porque o maior expoente em relação a x, aqui, ó, x é 1. Né? Então, quando eu reescrever aqui, ó, x igual a 22, ó, o expoente aqui é 1. Né? Quando não mostra, nós já sabemos que isso aqui é uma potência simples, propriedade, qualquer coisa elevado a 1 é ele mesmo. Então, o expoente de x é 1. Então, isso é a equação do primeiro grau. Fácil e simples. Agora, nós vamos falar de equação do segundo grau. O que é equação do segundo grau? O maior expoente da minha variável é 2. Então, aqui, ó, 5y ao quadrado mais 7y igual a 0. Olha lá, o maior expoente é 2. Então, equação do segundo grau. Ó, 9x ao quadrado igual a 25. X elevado a 2. Quadrado, segundo grau. Olha aqui, ó, nas variáveis, maior expoente, 2. Aqui, nesse caso, maior expoente, 2. Então, sempre que o maior expoente na equação for 2, é uma equação do segundo grau. Tá? Professor, tem terceiro, quarto, quinto? Claro que tem. Né? Se eu escrevesse aqui, exemplo, x elevado a 5 menos 3 igual a 0. Equação do quinto grau. O maior expoente de x é 5. Né? Simplesmente assim. Tá? Por exemplo, o valor do maior expoente da incógnita x na equação. Olha aqui, ó. Olha a equação que ele está me dando aqui como exemplo. Né? Olha aqui, ó. X elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 4. Então, o maior expoente é 4. Então, ele é do quarto grau. Olha um exemplo aqui também, outro exemplo. Essa é uma equação do quarto grau. Tá? Simples assim. Então, do primeiro grau já vimos. E agora nós vamos ver a do segundo grau. Professor, como é que eu faço do segundo grau? Do primeiro grau é fácil, né? Já sei, já vi isso aí, quero do segundo grau. Olha aqui um exemplo. Ó, olha a situação que ela diz aqui. Ó. Leia a pergunta da professora. A professora disse: qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 9?
Olha, aí ela trouxe um problema. Qual número que elevado ao quadrado resulta em 9? É simples. Se você parar, você consegue resolver só pensando, né? Mas reescrevendo isso, ó, qual é o número? O que ele está procurando? Está procurando um número misterioso. Então, esse número misterioso nós vamos chamar de x. X é o valor que eu estou procurando. Então, eu vou reescrever o quê? Qual número misterioso ao quadrado, né, é elevado a 2, vai dar 9. Então, o que ela disse, ó, eu reescrevi aqui, né? Então, a questão ela pode vir contextualizada, do jeito que aqui está, em um texto, ou ela pode vir simplesmente assim, desse jeito aqui, né? Então, como é que eu vou resolver essa questão? É claro que você já sabe que x vai valer 3, né? Nesse caso, eu tenho duas possibilidades, ou 3 positivo ou 3 negativo, né? Porque, ó, 3 positivo elevado a 2 dá 9. Menos 3, o 3 negativo elevado a 2, também dá 9. Jogo de sinal, isso nós aprendemos em potência. Ok? Então, eu tenho duas possíveis respostas. Então, matematicamente, eu posso escrever o quê? O inverso da potência é a raiz, né? Então, eu tiro a potência, jogo para o segundo membro e ela vai como raiz. Então, raiz de 9 é 3. Então, toda vez que eu tenho um problema desse jeito, eu faço isso, né? Exemplo, x ao quadrado é igual a 25, né? A potência 2 ele passa para o outro lado como raiz, então vai ficar x é igual a raiz de 25. Raiz de 25 é mais ou menos 5. São duas respostas aqui, ó. X pode ser positivo, como ele pode ser negativo, tá bom? Quando nós estamos falando sobre equação, ó, o resultado, 3 e menos 3, são chamados de raízes da equação, tá? Se ele perguntar quais as raízes da equação, é a mesma coisa que ele estiver perguntando qual é a resposta, tá? Raiz é a resposta, raiz é a mesma coisa que solução. Tudo bem? Então, pode aparecer situações desse jeito. Ou até mesmo, pessoal, aqui, ó, só indo um pouquinho além, ele poderia colocar assim, ó, x ao quadrado menos 25 dá zero. Né? Equação do segundo grau, ó, x elevado a 2. Né? O que eu faço? Ó, o 25 que está negativo, eu jogaria para o segundo membro, ele ficaria positivo, certo? Viria para cá, ó, voltaria a ser o que está escrito aqui, ó. Tá? Então, eu posso ficar brincando aqui entre o primeiro e segundo membro, desde que eu obedeça a ordem. Se é positivo, vai negativo, se é negativo, vem positivo. Tá? Então, posso fazer assim. Olha um outro exemplo aqui. Diz aqui, ó, os retângulos ilustrados abaixo têm a mesma área. Opa, então a área 1 é igual à área 2. Né? Falou que é a mesma área. Com essa informação, podemos escrever e resolver uma equação e determinar as medidas dos lados de cada retângulo. Então, olha aqui, ó, o primeiro retângulo ele é 2x por x mais 2 e o segundo ele é x por x mais 8. Então, esse aqui é x mais 8, esse tamanhão aqui. Esse pedacinho só é x. Esse aqui é x mais 2. E aqui é o dobro de x. É claro que x é um valor misterioso, que eu não sei quanto vale, mas todos aqui nesse caso, nessa questão, x tem que ser igual, tá? Se eu falo que aqui x, exemplo, vale 2, aqui seria 2 mais 8, aqui 2 mais 2 e aqui 2 vezes 2. O x, se ele valer 2, ele vai valer 2 para todos, tá? Só que nesse caso, é claro, eu ainda não encontrei a resposta. Estou atrás disso. Então, o que eu vou fazer? A área do retângulo, isso aqui nós já aprendemos no sexto ano, a área de retângulo, ele é base vezes altura. Né? A área de retângulo, né? A área é base vezes altura. Ok? Então, base vezes altura, eu estou multiplicando.
então eu irei multiplicar um lado vezes o outro. Olha aqui, 2x vezes x mais 2. Aprendemos também aí que nesse caso, ó, 2x vezes x, aqui eu irei fazer uma distributiva, né? X vezes x, 2x ao quadrado, 2x vezes 2, 4x. Isso aqui é modo distributivo, tá? Já aprendemos lá nos polinômios, porque fica ao quadrado. Não confunda, aqui eu sempre falo x mais x, 2x, x vezes x, x ao quadrado. Tá? São coisas que eu não posso esquecer. E no segundo retângulo, aqui ó, base vezes altura. Então aqui também fazendo a distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 8, 8x. Né? Então eu encontrei a área 1, né, do primeiro retângulo, e a área do segundo retângulo, aqui está. E a questão falou que as duas áreas são iguais, então eu posso igualar, né, o primeiro e o segundo resultado. Nesse caso, ó, igualando o primeiro e o segundo resultado, eu tenho isso aqui. Ó. O primeiro resultado é igual ao segundo resultado, porque a questão disse. Então, a partir daqui, ó, só são operações, né, que eu tenho que fazer sobre a equação. Né? Traz todo mundo que tem letra para o primeiro membro, quem não tem letra vai para o segundo membro. Né? Nesse caso aqui, ó, ele utilizou o princípio aditivo, né? Foi adicionando. Mas aqui, ó, de um jeito mais simples, vou pegar isso aqui, eu vou escrever de um jeito mais simples. Colocar aqui, ó, 2x ao quadrado mais 4x. Ó, esse x ao quadrado está no segundo membro, eu vou trazer para o primeiro, então ele vem negativo. E esse 8 que era positivo, vou trazer para frente, também vai vir negativo. E o que ficou no segundo membro? Nada, ficou 0. Tirei todo mundo do segundo e joguei para o primeiro. Então eu posso juntar, ó, esse 2, 2 menos 1, 1. 4, 4 menos 8, sinais diferentes, subtrai. Pronto. Isso aqui, ó, tá bem aqui, ó, de um jeito bem mais simples. Tá? Então, ó, só posso fazer a junção de termos semelhantes. Isso você aprendeu lá em polinômios, tá? Então, quem tem x ao quadrado com quem tem x ao quadrado e quem não só tem x com quem tem x. Pronto. Então, a questão ela pode aparecer simplesmente só isso aqui para você, ó. Também é uma equação de segundo grau, x elevado a 2, né, igual a 0. Qual é a diferença do polinômio para a equação? Que na equação ele sempre vai ser igual a alguma coisa. Lá nos polinômios que você viu no oitavo ano, ele não era igual a nada. Tá? Então, nesse caso, como eu vou resolver a minha equação do segundo grau? Depois que vocês viram produtos notáveis, vocês aprenderam a fatoração, né? E o tipo mais fácil de fatoração é a evidência. Né? O que é evidência? Pega o que é semelhante em todos os termos, né? E coloca do lado de fora em forma de distributiva. Nesse caso aqui, ó, x ao quadrado. O que é x ao quadrado? É x vezes x. Né? Em outra forma, ó, vou escrever isso aqui, ó, de outra forma para ficar mais fácil visualizar. O que é x ao quadrado? X vezes x. Menos 4x igual a 0. Né? Evidência. O que é evidência? Eu vou pegar o termo, né? Eu vou tirar um de cada um aqui. Então, aqui, ó, vamos lá. Ó, vou apagar um x desse termo e vou apagar o x desse termo. Né? E eu vou colocar em evidência. Coloco do lado de fora. Por que, professor? Porque se eu quiser voltar, eu não estou alterando, eu só estou escrevendo de uma forma diferente. Porque ó, x vezes x não vai ser x ao quadrado? E x vezes 4 não é 4x? Então não volta o que era antes? Então só estou escrevendo de um jeito diferente. Tá? Então até aqui, isso aqui ó, você já deve saber. Se não souber, volta oitavo ano na tua vida. Tá legal? Agora, o que realmente é da nossa ossada nono ano? Como é que eu resolvo? Analisa aqui, ó, bem fácil e simples.
Aqui você tem uma multiplicação. Isso é uma multiplicação. X está multiplicando x menos 4. Isso é uma multiplicação. Certo? Aqui, ó, uma multiplicação. E essa multiplicação tem que dar 0. Quando é que na multiplicação dá 0, pessoal? Na multiplicação só vai dar 0 se um dos fatores for 0. Né? Porque qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, nesse caso, eu tenho duas respostas. Lembra que eu falei anteriormente que a equação tem duas respostas? Então, eu posso dizer que esse x ele é 0, é uma resposta. Ou eu posso dizer que quem é 0 é esse outro aqui, ó, x menos 4. X menos 4 que é 0. Então, eu posso escrever que o x vale 0. Aqui, ó, o primeiro fator vale 0. Ou o segundo fator vale 0. Se o segundo fator vale 0, né, quanto tem que valer x para zerar isso? Então, esse 4 negativo só é mudar de membro para ele ficar positivo. Então, x, se ele for igual a 4, ele zera também. Tudo bem? Então, essas são as duas possibilidades. Tá legal? Então, ou x vale 0 ou x vale 4. Essas são as raízes. Tudo bem? Só que nesse caso, como eu estou falando aqui em uma questão contextualizada, x não pode ser 0 porque, ó, nesse caso, essa resposta, ó, como é que eu digo que esse tamanho vai valer 0? Né? Então, nesse caso, a única resposta que convém é 4. Tá? Mas se fosse uma questão direta e falasse resolva, né, então eu iria fazer direto. Antes de terminar, só fazer mais um exemplo aqui para ver se fica mais fácil. Que eu espero que todos entendam aqui, não pode ter dúvida. É algo bem simples, mas só mais uma vez aqui. Exemplo. Ó, exemplo, apareceu x ao quadrado mais 25x igual a 0. Né? Olha lá, qual o termo em comum é o x. X em evidência, x mais 25 igual a 0. Tá? Tirando o x dos dois termos. Então, para que isso seja 0, olha esse outro exemplo. Ou x é 0, né? Porque se aqui for 0, ó, a questão morreu. Realmente vai dar 0. Né? Ou x mais 25 é 0. Só que x somado com 25 para dar 0, então x tem que ser negativo. Essas são as duas raízes. X igual a menos 25 ou x igual a 0. Tá, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro essa questão sobre equação. Tá bom? Então, terminamos por aqui e até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que nós vamos tirando. Até a próxima. Tchau, tchau.